Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 30. E quero desafiar você a pensar sobre o tema. Um líder não julga, ele intercede. Mas ainda havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Contudo, comeram a Páscoa. Porém, Ezequias orou por eles. Opa! Eis o verdadeiro líder de Deus. Ele não julga, ele intercede. Temos nós intercedido por aqueles que percebemos estar longe dos propósitos do Senhor? Ou estamos perdendo o nosso tempo e até a eternidade comentando sobre a vida de nossos irmãos? Jesus repreendeu os escribas e fariseus de sua época por ocuparem a cadeira de Moisés, o homem de Deus, e não viverem como ele viveu. E deu uma séria advertência aos seus discípulos e às multidões que o ouviam. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Está lá em Mateus 23:3. Então eu penso que a gente não precisa comentar mais nada sobre isso. Cristo foi muito claro. E Ezequias confiava na misericórdia do Senhor e intercedeu por eles. E o Senhor o ouviu, Ezequias, e sarou a alma do povo. Percebe a semelhança que existe nesse episódio com o episódio em que a mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus? Então, os seus irmãos na fé estavam prestes a apedrejá-la, quando o mesmo Deus que ouviu Ezequias e sarou a alma do povo, disse à mulher: eu não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Está lá em João 8:11. Então, onde há perdão, há salvação. E onde há salvação, há grande júbilo. E de dia em dia há gratidão e louvor em honra ao Senhor que sara e que salva. Então, quando há essa unanimidade entre o povo de Deus, ele suscita a grande alegria. E a voz do povo é ouvida e a sua oração chega até a santa habitação de Deus, até os céus. Então, por isso, precisamos estar unânimes. Precisamos urgentemente dispor o nosso coração para buscar o Senhor Deus. Então, a santificação virá dia após dia, nos moldando e nos purificando de todo o pecado. Mas antes da gente prosseguir com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, assim você vai ser abençoado, pois vai receber as notificações e vai nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha. São ações que você faz de forma muito rápida e nos ajuda a expandir a visualização do conteúdo para outras vidas. Então faça você parte disso. Seja abençoado e um abençoador. O nosso objetivo é que você cresça no conhecimento de Deus e que você possa levar esse conhecimento a outras vidas. E nós queremos também que você leia 2 Crônicas 30, todinho, porque nós vamos discutir agora alguns pontos. Então começa ali Ezequias na sua jornada de restauração espiritual. Então ele convoca ali os líderes de Judá, Israel, para planejar a Páscoa, né? Então esse ato de celebração aí da Páscoa demonstra sua dedicação em revitalizar a fé e a adoração a Deus em seu reino. Né? Então Ezequias compreende a importância da Páscoa, né, como um símbolo ali da fidelidade de Deus e da libertação do povo de Israel no passado, e ele está então determinado a compartilhar essa herança aí com seu povo. Né? Então ele envia ali mensageiros, né, que são enviados a todas as tribos ali de Israel e Judá. Então ele vai tomar essas medidas e convocar não só apenas Judá, mas as tribos do norte que haviam se afastado ali da adoração ao Deus verdadeiro. Então, é um gesto aí de reconciliação e unidade. É uma tentativa de superar as divisões, né, que foram persistindo aí ao longo das gerações. Então, Ezequias entende que para a restauração espiritual ser completa, todas as tribos devem ser inclusas. Né? Então, os mensageiros de Ezequias emitem um convite claro e amoroso àqueles que haviam se desviado da fé. Então, voltai-vos para o Senhor. Então, isso reflete a graça e a misericórdia de Deus, que está disposto aí a receber de volta aqueles que se afastaram. Então, Ezequias reconhece que a restauração espiritual ela não deve ser imposta, mas ela deve ser oferecida com amor e compreensão. Né? Infelizmente, nem todos respondem aí de forma positiva ao convite de Ezequias. Então, alguns zombam, ridicularizam os mensageiros, mostrando aí a resistência que a restauração espiritual pode encontrar. No entanto, outros demonstram humildade, arrependimento, né, e vão abraçando aí a mensagem de Ezequias. Então, essa reação diversificada ilustra os desafios que enfrentam aqueles que buscam trazer a restauração espiritual a uma comunidade. Nós temos aí, então, assim que o povo começa a se reunir em Jerusalém para a celebração da Páscoa, a gente percebe essa alegria bem palpável. Então, muitos vieram de diferentes partes do reino, demonstrando aí o alcance da convocação de Ezequias. Então, essa reunião é um testemunho aí vívido da unidade que a restauração espiritual pode trazer.
nos lembra que quando o povo de Deus se reúne em torno de uma fé e adoração, a alegria e a comunhão vai abundando em torno de todos. Então, durante a celebração da Páscoa, os sacrifícios foram sendo oferecidos ao Senhor. Então, essa prática aí vai remontar à época de Moisés e simboliza a dedicação do povo a Deus. Então, além disso, o louvor vai ressoar por toda Jerusalém, enchendo o ar aí com gratidão, adoração. E esse ato de adoração coletiva é uma manifestação da reverência e amor do povo pelo seu Deus. E também um reconhecimento da graça do Senhor, que permitiu que eles se reunissem novamente para celebrar a Páscoa. Então, nós temos aqui um aspecto bem importante dessa celebração, é a decisão do povo de estender a festa por mais 7 dias. Então, Ezequias e os líderes concordam com a proposta, reconhecem a importância de prolongar o tempo da adoração em comunhão com Deus. Então, essa extensão aí demonstra um profundo desejo de buscar a presença do Senhor e fortalecer nesse relacionamento com o Senhor. Nos lembra que a adoração não deve ser apressada, mas deve ser apreciada e vivida plenamente. Uma das partes aí mais comoventes dessa celebração é a resposta do Senhor à oração do povo. Então o texto nos diz que o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. Então essa cura não se refere apenas a problemas de saúde, mas também à restauração espiritual e à reconciliação com Deus. A resposta de Deus reforça a mensagem de que Deus está pronto para ouvir o clamor do seu povo quando eles voltam para Ele com sinceridade e fé. Então, a celebração da Páscoa ali, sob a liderança de Ezequias, nos oferece uma visão bem profunda da alegria da adoração coletiva, do compromisso com a dedicação a Deus por meio de sacrifícios e louvor, e da importância de buscar a presença do Senhor de forma prolongada. É uma demonstração bem vívida de como a restauração espiritual ela pode revigorar a fé de um povo e reforçar a unidade em torno de sua identidade como povo de Deus. Então, a resposta do Senhor à oração do povo vai nos lembrar da promessa de Deus de ouvir e abençoar aqueles que o buscam com sinceridade e completa devoção. Então, que nós possamos ficar inspirados com essa passagem e valorizar a adoração e a comunhão com Deus nas nossas vidas espirituais. Existe uma unidade, uma conclusão dessa celebração. Quando nós temos ali esse desfecho da celebração, sob a liderança de Ezequias. Então, tem um momento ali bem culminante ali da narrativa, onde nós testemunhamos a unidade do povo de Judá e Israel em torno da sua fé compartilhada. E ali da celebração da Páscoa, refletindo a importância aí da restauração espiritual, a alegria dessa adoração coletiva e a promessa de bênçãos do Senhor para aqueles que buscam sinceramente a Deus. A partir do versículo 23, vai nos revelando aí a atmosfera de grande alegria que foi envolvendo ali Jerusalém durante essa celebração da Páscoa. Então o povo estava unido em seu propósito de adorar a Deus e celebrar a sua fidelidade. Então a reconciliação das tribos do norte com Judá e a restauração da fé foram recompensadas com a alegria da comunhão uns com os outros e com Deus. Então essa unidade ela é um testemunho poderoso da capacidade de restauração espiritual para reunir pessoas e superar as divisões. Uma das decisões bem significativas, que foram tomadas ali durante essa celebração é o compromisso de manter essa celebração todos os anos. Então, Ezequias e os líderes reconhecem que essa restauração espiritual é um processo contínuo. Então, eles desejam que a celebração da Páscoa seja uma tradição constante, lembrando ao povo de Deus a importância da sua fé e da sua identidade. Então, essa é uma decisão que vai demonstrar aí o desejo do povo de permanecer fiel a Deus e de transmitir a fé às gerações futuras. E aí, com essa parte da restauração espiritual, Ezequias e os líderes de Judá empreendem então a tarefa de remover os altares idólatras que ainda existiam na terra. Então essa ação vai enfatizar a centralidade da adoração ao Deus de Israel e a necessidade de purificar a terra de qualquer influência idólatra. Então é um passo importante na restauração da adoração pura e na devoção assim exclusiva a Deus. E o capítulo ele vai encerrando com o testemunho da graça do Senhor sobre o reino de Judá. Então o versículo 27 vai declarar assim, que o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. A restauração espiritual resultou em bênçãos e prosperidade.
Então essa é uma confirmação do compromisso de Deus de abençoar aqueles que o buscam com sinceridade. A história de Ezequias e da celebração da Páscoa vai nos lembrar que a restauração espiritual não apenas reaviva a nossa fé, mas também traz as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. É muito importante, então, destacar a unidade do povo de Deus, a decisão de manter a fé e a tradição e a remoção da idolatria e a bênção, então, que vem com essa restauração espiritual. Então, a mensagem é clara. Quando buscamos sinceramente a restauração espiritual e a adoração a Deus, Ele responde com alegria, unidade e bênçãos abundantes. Amém? E eu queria aqui pensar, o que 2 Crônicas 30 tem para os nossos dias? Primeiro, é um testemunho aí bem real da graça redentora de Deus e da sua capacidade de restaurar e reunir seu povo. Então, à medida que nós contemplamos os eventos que vão acontecendo aí à luz de Cristo, encontramos aí lições preciosas para os nossos dias. Em primeiro lugar, Ezequias, um rei piedoso que liderou a restauração espiritual em Judá, é um tipo de Cristo. Assim como Ezequias convocou o povo para a celebração da Páscoa e convidou até mesmo aqueles que se afastaram da fé, Jesus Cristo é o Rei, que nos chama para a comunhão com Deus. Então ele estende seu convite de graça a todos, independentemente do nosso passado de afastamento ou pecado. Em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, além disso, a celebração da Páscoa é um reflexo da obra redentora de Cristo na cruz. A Páscoa original simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E agora, sob a nova aliança em Cristo, simboliza a nossa libertação do pecado e da condenação eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está afirmando lá, afirma João Batista em João 1,29. Então a sua morte na cruz e sua ressurreição são a base da nossa salvação e reconciliação com Deus. Além disso, a unidade e a comunhão demonstradas ali pelo povo durante a celebração da Páscoa vai refletir o ideal de unidade no corpo de Cristo. Na igreja, nós somos chamados a ser um só corpo em Cristo, independentemente da nossa origem étnica, cultural, social, né? Então, Paulo vai escrever lá em Efésios 4, de 4 a 6, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, a decisão de manter a celebração da Páscoa todos os anos nos lembra a importância da constância da nossa fé. Como precisamos ser constantes. Assim como o povo se comprometeu a continuar celebrando a Páscoa, devemos manter o nosso compromisso com Cristo e com a sua obra redentora. A fé, ela não é uma jornada única, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual e dedicação a Deus. Por fim, a resposta de Deus à oração do povo, concedendo ali cura e bênçãos, nos aponta para a promessa de Cristo, de estar conosco e nos abençoar quando buscamos com sinceridade. Então, Jesus nos assegura, lá em Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nos voltamos para Ele, Ele ouve nossas orações e nos enche com sua graça. Então, nos nossos dias, nós somos lembrados que Jesus Cristo é o Rei que nos chama para a comunhão com Deus. Sua obra redentora é a base da nossa salvação, a unidade no corpo de Cristo é essencial, nossa fé deve ser constante e a promessa da sua presença é nossa segurança. Que possamos ser como o povo ali de 2 Crônicas 30, buscando a restauração espiritual e a comunhão com Deus através de Cristo e desfrutando então das bênçãos que Ele nos concede. Amém? Queria desafiar vocês a orar em 3 motivos em cima de 2 Crônica 30. Ore por reconciliação e unidade espiritual, ore por restauração espiritual e ore por uma adoração sincera e comunhão com Deus. Precisamos orar para que haja uma restauração de relacionamentos quebrados e que todos os cristãos possam estar unidos em torno da fé em Cristo. Devemos pedir a Deus que toque os corações e vão nos conduzindo de volta a Ele, assim como fez com o povo de Judá naquela época, que haja essa restauração espiritual.
Devemos orar para que a nossa adoração seja verdadeira, cheia de gratidão e devoção, e que possamos experimentar uma comunhão profunda com Deus em nossos momentos de adoração e oração. Amém? Que o Senhor te abençoe.